Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês para falar sobre um pouquinho da espiritualidade e aquilo que abrange toda a espiritualidade, né? E hoje um assunto muito pertinente, que é a questão dos obsessores, dos demônios, eguns, né? Dependendo da religião aí que você segue, tem um nome específico relacionado à sua religião. E como nós aqui no Brasil somos é, é, estamos na egrégora da religião cristã, geralmente se usa o nome demônios ou Satanás, né? Que são nomes dados a espíritos que estão, de certa forma, obsediando o ser humano ou fazendo com que esse ser humano se afaste de Deus ou se afaste dos caminhos de Deus. E é muito comum nas religiões esses seres aparecerem em algum momento, né? E na religião cristã até criaram um lugar para esses seres é, é, morarem, né? Que é o famoso inferno. Até mesmo na religião espírita, né? Existe a questão do umbral, né? Que esses seres obsessores eles de certa forma moram, né? Não vamos entrar aqui no mérito do que são esses seres, mas de certa forma poder ajudar você a se livrar ou até mesmo blindar a sua casa, blindar a sua mente, né, que é a nossa casa, porque nós somos templo do Espírito. Então, a partir do momento que esses seres não influenciam o nosso pensamento, nossa casa está blindada, nossa casa está fechada. Há muito tempo, né, durante a força da Igreja Católica, né, a Igreja Cristã, houve alguns padres, né, os responsáveis pelas igrejas, que eles faziam um trabalho de exorcismo, né, com essas pessoas obsediadas, essas pessoas que tinham uma certa possessão maligna, né, era feito um serviço de exorcismo, né? Hoje, parando para analisar esse sistema de exorcismo que essas igrejas faziam na época, é um sistema muito agressivo, né? Vamos imaginar aí que esses seres obsessores ou esses demônios e tudo mais são seres um pouquinho menos com a vibração baixa, né? Porém, são seres viciados, né? Viciados em sensações, viciados em muitos deles foram seres viciados em álcool, em cigarro ou em drogas, né? São basicamente os seres, se formos comparar, né, a vida de hoje, são seres que vivem ali na Cracolândia, né? São seres assim que eles perdem totalmente a consciência da realidade, e eles ficam simplesmente obcecados por sensações ou prazeres que acabam excluindo as outras vivências por conta aquela sensação. Quando você toma a atitude de exorcizar um ser, né, é algo agressivo demais, é algo que machuca, assim, né, que na Igreja Católica fazia, era algo assim extremamente agressivo que de repente, numa oportunidade que os padres ou os pastores saíam daquela casa, na primeira oportunidade aquele ser volta, né? Então esses seres eles não eram tratados da forma correta, né? Então eles viviam cercando a família ali e de certa forma a família era sempre obsediada por esses seres. Eu aprendi recentemente numa série que tem no Netflix. Inclusive, eu aconselho muito você procurar. Infelizmente, só tem no Amazon. Hoje em dia, foi excluído do Netflix. Do Morgan Freeman, que chama A História de Deus. Existe um episódio muito legal lá, que ele visita o mosteiro de monges tibetanos. E esses monges, eles fazem um trabalho de oferenda, né? Eles oferecem bebidas, comidas, e eles fazem assim um banquete, sabe, para esses seres. Na minha mente fica assim, mas por que eles fazem isso, né? Eles estão banqueteando os seres negativos, por que eles fazem isso? Mas só que é uma forma de atrair esses seres para perto. Depois desse banquete que eles fazem, eles chamam esses seres negativos para se adentrarem ao templo, e depois que eles se adentram ao templo, eles trancam portas, trancam janelas
e esse templo fica todo trancado. Nem mesmo os humanos e nem os seres obsessores conseguem sair desse templo. Então, a partir daí, eles começam a cantar, entoar mantras positivos que, de certa forma, vão fazer com que esses seres negativos se convertam em positivos, tá? A ideia é essa, é que você simplesmente vai colocar uma isca, né? Que o banquete ele serve como uma isca para atrair esses seres, e depois você coloca um mantra e eles são obrigados, tá, a ficarem a ouvir esse mantra até o ponto que eles conseguem elevar a sua vibração. Essa é a ideia. Tá, gente? Então, essa questão de exorcizar, de expulsar e tudo mais é uma ideia totalmente antiquada, uma ideia retrógrada que não faz sentido nenhum você tratar esses seres, porque eles são seres, eles existem, tá? E você simplesmente exorcizar, machucar ou bater vai fazer com que esses seres tenham ainda mais raiva, mais ódio, e aí que eles vão querer realmente te afetar ou te atacar. Então a ideia aqui, gente, é que você, de certa forma, se você trabalha dependendo da sua religião, é óbvio, né? Então, se você trabalha com seres superiores, a pedida aqui nas suas orações é para que esses seres sejam recolhidos, tá? Que eles vão para um lugar para fazer um tratamento, e se existem seres obsessores perto de você, né? Possivelmente esses seres superiores de luz, eles vão fazer a recolha desses seres e vão tratar de levar esses seres para um lugar correto, para que esses seres sejam cuidados da maneira correta, né? Fazer um tratamento com esses seres para que eles possam exercer a funcionalidade deles nesse planeta ou até mesmo em outro plano, tá bom? Então, hoje veio esse vídeo na minha mente para eu falar sobre isso, o porquê eu não sei, mas eu tenho certeza que pode ajudar alguém que esteja assistindo. Então, se você está assistindo aí, deixa uma curtida aí, compartilha com um amigo seu, um grupo de espiritualidade, e também se inscreva aí no canal para poder ajudar e fortalecer o nosso canal, tá? Se você tem sugestões de vídeo, pode deixar aí nos comentários. Vai ser um prazer enorme estar falando aqui com vocês. E, gente, gratidão mais uma vez por acompanharem e estar aqui me acompanhando. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.